Bwana yeye ndiye muumbaji, aliumba kila kitu na yeye ndiye muumbaji. And he is the Lord, he is the King whose throne is in heaven. Na yeye ndiye mfalme, yeye ndiye Bwana ambaye enzi yake iko mbinguni. And is reigning from there, reigning over all creation, including man on the earth. Naye anatawala kutoka hapo, anatawala juu ya kila uumbaji, kuhusisha wanadamu duniani. And that when he created, you see even the book of Colossians chapter 1, if you read on from verse 15 on, you say, even thrones and powers, all of them were created for him, by him and for him. Na mwaona hata ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 1 kote kote, anasema ya kwamba hata enzi yote iliumbwa kwa ajili yake na kwa yeye. He created them for himself. Alijiumbia mwenyewe. And then you see that when sin came in, Na mwaona ya kwamba wakati dhambi iliingia and rebellion, na uasi, sin essentially attempted to contest the authority of the Lord over his reignship over his creation. kimsingi dhambi ilijaribu kupigana na mamlaka ya Bwana juu ya utawala wake, juu ya uumbaji wake. And that's why Ndio sababu I said, ndio nilisema, then the Lord comes out and approaches Abraham, and he begins now to prepare a people unto Os himself. pastores da sasa Bwana Alemanha anakuja estavam na kumwendea Abrahamu sintonizados na anaanza kuandaa watu kwa ajili yake e mwenyewe. And that is the globalmente same context under which we looked at those who are the jewels of the Lord. Na Those who are jewels, todos treasures. querem na saber o que katika é que o muktadha Senhor huo huo ndio ambao tuliangazia wale ambao ni vito vya dhamani vya Bwana. And we see very clearly, even for Israel in Deuteronomy chapter 7, verse 7, it says, I chose you, not because you are numerous. Eu the escolhi most vocês numerous. não In fact, porque I vocês são chose os you mais, because you are the least. mas eu escolhi Hata tunaona vocês kwa justamente Israeli kwenye porque kitabu cha vocês são os Kumbukumbu la Torati menores. sura ya 7 mstari wa 7, anawaambia Waisraeli ya kwamba niliwachagua ninyi sio kwa sababu ninyi ni wengi, lakini niliwachagua hata hivyo kwa sababu ninyi ni wadogo. And after that, Na baada ya hiyo you see there he promises to deliver the grace ya kwamba hapo anaahidi kupeana neema through Abraham. kupitia Abrahamu. Somebody that E is depois 90 plus disso- years old, no baby, no child. Você vê que então ele prometeu liberar a graça através de Abraão. Hakuna tumaini. Then he is told he will have his own Alguém child, que the blood tinha of his bebê. blood, the bone of his bone. Halafu anaambiwa ya kwamba atapata mtoto wake mwenyewe, damu ya damu yake, mfupa wa mfupa wake, A son. mwana, And that they would, he would Não be a há great esperança. nation. na ya kwamba atakuwa taifa kubwa. And he was essentially talking about the Messiah coming through Até him. que Deus diz para Abraão que ele teria o seu próprio filho, o sangue do seu sangue, osso dos seus You see ossos. now the Lord, as he begins to pull out a great E então nation, que ele pull out seria the uma kingdom grande of himself, nação. then he sets up the standard for his kingdom. E essencialmente ele estava falando a respeito do Messias vindo através dele. E então depois disso, mkubwa kabisa, halafu unaona ya kwamba kunacho kiwango anachowekeza. Because we all become grafted. The church becomes grafted. Everybody is grafted. então você vê que agora o Senhor trazendo um filho do seu próprio corpo, o Senhor agora está estabelecendo o padrão do seu reino. Halafu mahali pale anasema, Then he sends the Messiah now. The blessing God Porque todos promised nós that would fomos come from enxertados, a Abraham to igreja all the foi earth, enxertada, all the todos nations. foram halafu enxertados sasa anamtuma na aliança abraâmica. E então naquele tempo ele diz, And he says, então ele after envia that o the Messias Messiah dies on the agora. cross, delivers A mankind. bênção que Deus Resurrection. prometeu que viria de Abraão para toda a terra, para todas as And so he nações. gives the covenant of the grace to humanity. hivyo anapeana E ele agano la diz, neema kwa wanadamu. But I want to say that without holiness, Depois there is no disso, o covenant Messias of morre grace. na cruz e liberta a toda a humanidade através da sua ressurreição. Then after that you hear now the Lord is calling out Então that ele dá prepare, a for the aliança kingdom da of God is graça near. para a Sasa humanidade. Bwana akiita na kusema ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Because he promises Kwa sababu anaahidi that he will come and establish, Porque ele thy kingdom promete come, establish his kingdom on the earth. ya kwamba atakuja na que ele kuimarisha viria e ufalme wake estabeleceria juu ya o seu dunia. reino na That's why terra. you see that Venha o Isaiah, teu when he reino. prophesied the coming of the Messiah, he said he will be a son of David. He Então will é come por isso que and he você will vê que sit quando on the throne of Isaías David, his profetiza a father. vinda do Ndio Messias, sababu unaona wakati ele ambapo diz, Isaya alisema ele é kwamba o kuja filho kwa de Mesia, Davi. alisema ya Ele kwamba virá atakuwa e se mwana wa Daudi, assentará no atakuja trono na de kukaa Davi, katika seu enzi ya pai. baba yake
yake Daudi. Even Gabriel the angel said, he will be great, he will be son of the Most High. He will sit, he will reign and rule on the throne of his father David. Até mesmo Gabriel, o anjo, diz que ele será grande e que ele vai se assentar e reinar no trono do seu pai Davi. And then he says now Halafu anasema sasa that this earth will go, ya kwamba dunia Então ele hii diz itapita, agora and the heaven will que go, esta terra vai passar and a new earth will be e o created, céu vai passar and a new heaven. e uma nova And then he terra says, será the criada new e um Jerusalem, novo the new céu. city of Jerusalem, the headquarters of God will be lowered. E então ele diz, a Nova Jerusalém, a cidade da Nova Jerusalém, o quartel-general de Deus. That the reason that the Lord has E ele sent me to diz the nations, to speak to you, the nations of the earth, ya kwamba sababu ambayo Bwana Que a razão pela qual o Senhor me enviou às nações para falar is com because he has vocês, spoken with me nações da about the terra, glorious coming of the Messiah. ni kwa sababu amezungumza pamoja nami é porque ele kuhusu falou kuja kwa comigo a utukufu wa respeito Masiya. da And he said, this gloriosa information vinda that do I've shared with you Messias. should be able to transform you, affect your lives, change your lifestyle to be more holy, E ele está dizendo holier, more que esta righteous. informação que eu dei para vocês deveria ter o poder de transformar a vida de vocês, de gerar em vocês uma vida justa e paradigm I've santa. shown you now of how God has laid forth his program. Este paradigma que eu mostrei agora, de como que o Senhor estabeleceu este programa, wapaswa kuwabadilisha kabisa na kuwafanya Should mtembee change your lives. wapaswa kubadilisha maisha yenu. deveria And together mudar with the as suas wonders and the vidas. miracles and the signs. na pamoja na maajabu na miujiza na E ishara, juntamente com as maravilhas, os milagres e os sinais. yaonekana tutakuwa na ujumbe ambao niliandaa leo. E parece que essa mensagem que eu preparei para hoje, Nitahubiri pengine kidogo eu Ijumaa, vou But pregar now you have provavelmente seen um pouco Ngugi na Ng'ang'a, sexta-feira, Ngugi Ng'ang'a, lakini sasa mmemwona Ngugi Ng'ang'a mas Totally agora lunatic vocês viram in Ngugi Ongata Ng'ang'a Rongai. alikuwa mwenda wazimu kabisa hapa Ongata Rongai. Yeah. totalmente knew him lunático aqui em Rongata He was Rongai. in the marketplace Todos in o the street. conheciam Alikuwa aqui. katika mitaa soko. And Ele his estava brother no also, mercado, Na ndugu nas yake ruas. pia, Kahuria. E o seu irmão Kahuria também. Ng'ang'a. Kahuria Ng'ang'a. Kahu- They are Kahuria. twins and totally lunatic. Kahuria Wote Ng'ang'a, walikuwa wenda eles wazimu eram kabisa. gêmeos You e were to totalmente Iwapo lunáticos. ungeuliza, Before they were healed. kabla waponywe, Se você perguntasse, Wote antes deles sasa, serem curados, mapacha, os dois Totally agora, lunatic. walikuwa wenda wazimu Gêmeos. If you kabisa. were to ask, totalmente Lord, lunáticos. Bwana, Se você Who sinned? perguntasse, Ni nani aliyetenda Senhor, dhambi? in this family, katika quem familia pecou? hii, for the twins to be both nesta lunatics, família, kwa mapacha hawa kuzaliwa wenda wazimu, para que os And then dois, the answer os would gêmeos, most likely fossem be now, you lunáticos, know. os dois. sasa jibu litakuwa sasa mwajua. Então, That a they resposta were provavelmente this way. seria, Ya kwamba agora walikuwa vocês namna sabem, hii, that the que glory eles of God foram may be desta e revealed disseram desta among forma, the Kenyans. ili utukufu para que a wa Mungu glória de Deus ufunuliwe pudesse ser revelado entre os quenianos. That the Lord may Que be eles able eram to dessa reveal forma. these mega prophets of the book of Revelation across the face of the earth. Bwana apate kuwafunua manabii Para que o wote Senhor wakuu pudesse kisha revelar os mega profetas de Apocalipse Hallelujah. para as nações da Set free. terra. wamewekwa Aleluia. And you Aleluia. saw some of the cripples we picked here and there. Libertos. na mliona baadhi ya viwete ambao tuliwachagua hapa na E pale. você vê alguns dos From, Rift aleijados Valley. que nós pegamos aqui e We saw ali, the lunatics. do Vale do Rift. We did not show them, we just picked one, Nós two, vimos three. os lunáticos. Tulichagua tu moja, mbili, tatu. So you have Nós seen não the mostramos goodness of the todos, Lord. apenas pegamos dois, You have três. seen the other side of Então these two vocês prophets. viram a bondade do Senhor. Very loving. Vocês viram o outro Reaching lado out with destes the dois gospel of profetas, repentance, the kingdom of muito God is coming. Don't go amáveis, to hell, prepare for heaven. A lot of love and grace of tentando te God. alcançar com o evangelho do arrependimento e que o reino de Deus está vindo. Então se prepare e não vá para o inferno, demonstrando Healing a lot of muito cripples. amor, wakiwaponya viwete wengi kabisa. Now let us see the curando other side of muitos these, aleijados. these two prophets. Sasa wacha tuone upande ule Agora mwingine vamos wa ver hawa o manabii outro wawili, lado desses When they dois are sent by the profetas. Lord wakati wametumwa na Quando Bwana eles foram enviados To rebuke pelo sin. Senhor kukemea dhambi and execute para the judgment repreender o of God na pecado kutekeleza hukumu ya Mungu e executar o juízo de Deus juu ya mataifa yasiyotubu. sobre as nações que não se arrependeram. Obrigado. Os poderosos profetas do Senhor ferem o México com históricos terremotos. A profecia do histórico terremoto do México temivelmente cumpriu-se. Now the city of Puebla in Mexico.
Agora a cidade de I have seen Puebla, no earthquake hit México. several sexual sin, Eu lying, vi terremoto, deception, idolatry, eu vi o the Senhor worship of vendo Satan, muito pecado Freemason. sexual, engano, I adoração have seen do earthquake diabo, hit several parts of Puebla. maçonaria. Eu vi um terremoto atingindo várias partes de Puebla. E novamente, em 4 de julho, o Senhor, os poderosos profetas do Senhor, novamente, os poderosos profetas do Senhor ferem o México com mortais terremotos. Profecia do terremoto do México cumpriu-se Now the city of terrivelmente. Puebla in Mexico. Agora a cidade de I have Puebla, seen no earthquake México. hit several parts of Eu Puebla vi because of sexual terremoto sin, atingir lying, várias partes de deception, Puebla por causa idolatry, do pecado the worship sexual, of Satan, mentira, Freemason. I have seen adoração ao earthquake hit several diabo, parts of Puebla. maçonaria. Eu vi um terremoto atingir várias partes de Puebla. E, novamente, em 4 de julho de 2013, os poderosos profetas do Senhor novamente alertaram o México a respeito do terrível juízo de Deus que estava vindo e que sacudiria violentamente o México. I saw the wrath of God. Eu vi In the land a of ira Mexico. de Deus na nação And do I saw México. the Lord shift everything E eu vi o Senhor in sacudir tudo nation of violentamente naquela nação do México. E quando veio setembro de 2017, essas temíveis palavras dos poderosos profetas do Senhor se cumpriram no México. Buildings collapse and gas lines explode after a magnitude 7.1 earthquake. Edifícios desmoronaram e o sistema elétrico foi cortado na cidade de Puebla, no México. Os poderosos profetas do Senhor ferem o México com um histórico terremoto. Profecia do histórico terremoto do México cumpriu-se temivelmente. Now the city of Puebla in Mexico. Agora a cidade de Puebla, I no have seen México. earthquake hit several parts Eu of Puebla vi because um of sexual terremoto sin, atingir lying, várias partes de Puebla deception, por causa do idolatry, pecado the sexual, worship of mentira, engano, Satan, idolatria, Freemason. adoração de Satanás, I have seen maçonaria. earthquake hit several parts of Eu Puebla. vi terremoto atingir várias partes de Puebla. E novamente, em 4 de julho de 2013, os poderosos profetas do Senhor novamente alertaram o México a respeito do terrível juízo de Deus que estava vindo, que sacudiria violentamente o México. I saw the wrath of God Eu in the land of vi Mexico. a ira de Deus na And I terra saw do the México. Lord shift everything E eu vi o violently Senhor in that sacudir tudo nation of Mexico. violentamente naquela nação do México. E quando veio 17 de setembro de 2017, estas temíveis palavras dos poderosos profetas do Senhor se cumpriram no México. Buildings Terremoto do collapse and México. gas lines explode after a magnitude 7.1 Prédios earthquake. desmoronando.
num terremoto 7.8 no México. We are following a powerful earthquake in central Mexico. It was Poderoso centered in terremoto Puebla no centro State. do México. Foi centralizado no estado de Puebla. In Mexico, a desperate search to save lives. This used to be Uma a school, desesperada but the busca para magnitude salvar 7.1 vidas. quake Isto costumava reduced it to ser uma rubble. escola. The epicenter of the Mas quake was o in Puebla terrível State. terremoto aconteceu no estado de A Puebla. powerful earthquake has rocked Terremoto central Mexico. mortal The magnitude atinge 7.1 earthquake México occurred in Central. Puebla State. O terremoto 7.1 em Puebla, no estado de Puebla. This is a CBS News special report. A powerful 7.1 earthquake struck the state of Puebla. Poderoso terremoto 7.1 atingiu Puebla. E esta terra do México foi seriamente alertada. Quando em 2004 o Senhor enviou os seus mais poderosos profetas para dizer ao México para se arrepender. Para poder se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Puebla, México, 2004. E os dois profetas do Senhor foram de cidade em cidade, fazendo grandes reuniões em igrejas e estádios no México, repreendendo a adoração ao diabo, idolatria, feitiçaria, pecado sexual, sacrifício humano e sacrifício de cachorros em catedrais católicas. Eles também foram ao vivo na rádio e TV estaduais do México para alertar as nações para se arrepender, caso contrário, o Senhor sacudiria o México. E ele alertou o México em muitas cidades. Todas estas cidades marcadas no mapa foi onde os poderosos profetas do Senhor foram de cidade em cidade, alertando a respeito do juízo de Deus, se o México não se arrependesse. Os poderosos profetas do Senhor alertaram que o Deus Todo-Poderoso trariam severos terremotos. Se eles falhassem em se arrepender e apartarem-se da adoração ao diabo. Adoração a uma grande estátua de Satanás no México. Realmente eles tentaram a Deus. Beneath a towering effigy of Lady Death, Enriqueta Vargas leads worshippers in a new religion that's as old as Esta é a time. Santa Housewives, Muerte. laborers, and children raise their arms in exultation. They kneel in prayer. Todos Some worshippers levantam os enter on bended braços knee. em One exaltação family brings a e eles 3-month-old for a oram. baptism. Cleansings via sprigs of wet herbs brushed Eles over their trazem bodies or bebês cigar para smoke puffed into apresentar. their faces. Eles Ms. Vargas, once a fumam devout Catholic, charutos, is an soltando a evangelist of fumaça nas sorts from Mexican pessoas. folk saint known as Santa Esta é uma Muerte. mulher católica evangelista The growing number de of Santa Mexicans Muerte. are turning to Santa Muerte, Adoração à while morte. public altars to her can be found in Mexican metro stations, Eles markets, têm and on street altares corners. públicos She's Santa em Muerte. cada esquina. Saint Ela é Death. Santa Muerte. Santa Muerte. Each month, more and more E people os come. poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. Offering their blood to La Santa Muerte.
oferecendo o sangue dela à Santa Andrew Muerte. Chesson is a professor of religious studies at Virginia Commonwealth University. He just recently published a book on La Santa Muerte. Dr. Chestnut, Este é um professor que recentemente publicou um livro a respeito da Santa Muerte. Santa Muerte, Saint Death. É a who is a Mexican adoração folk saint à Santa and Muerte, basically que é uma personifies death. santa If you look at her, in folclórica, fact, I have a e votive ela candle of her. personifica a You see morte. that she is Se the você female olhar, image eles of the têm Grim Reaper. In umas... fact, in my book, I call her the Grim Reaperess. Ela é- In the last 10 years, her cult has ela é a mushroomed. We're probably looking at personificação da 10 morte. million devotees now. Ela tem mais de 10 milhões de devotos. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás. Este homem está fazendo uma oração para as pessoas responderem, repetirem. Los devotos traem as imagens de su altar familiar a apresentar ante a imagem maior. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública ao diabo, a Satanás. Todo el pueblo, toda la gente levanta sus imágenes hacia el cielo, implorando ajuda, implorando resguardo a la Santa Muerte. Eles imploram ajuda, eles imploram tudo para a Santa Muerte. Elevados hacia el cielo, haciéndoselas presente a Dios nuestro Señor y a la Santísima Muerte. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. Em cada persona de los que estamos aqui, assim seja. Eles fazem adoração, eles estão repetindo esta oração. Haga emerger esta devoción que estaba soterrada. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. Entonces este culto carga un elemento cultural muy importante que al final de cuentas nos debe integrar como mexicanos. La Santa Muerte, bueno, al final de cuentas es una expresión de nuestra sociedad mexicana actual que nos E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás. Adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. Os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta prática satânica, esta adoração pública e sacrifício ao diabo. Os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e este sacrifício ao diabo.
profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública ao diabo, este sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam a idolatria e o catolicismo no México. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam idolatria e catolicismo no México. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam idolatria e catolicismo no México. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e o sacrifício ao diabo. E quando os mexicanos falharam em se arrepender desta horrenda adoração pública ao diabo, os poderosos profetas do Senhor colocaram diante dele Ezequiel 33, versículo 3, e eles alertaram ao México a respeito desses terremotos históricos que viriam. Ezequiel 33, 33. E quando isto acontecer, então se saberá que o profeta do Senhor esteve entre vocês. Então se saberá que os poderosos profetas do Senhor estiveram aqui. Puebla, México, 2004. E o Senhor Deus, com a sua própria mão celestial, salvou seus profetas, barbearam seus profetas e rasparam a cabeça deles. E os profetas do Senhor finalmente deixaram o México. E em 2004, eles deram a seguinte profecia: I saw the wrath of God. Eu vi a ira de Deus na terra do México. E eu vi o Senhor sacudir tudo violentamente. Eu vi muitas pessoas morrendo naquela situação no México. E o Senhor fez ele cortar a barba e o cabelo e queimar em praça pública. E os poderosos profetas do Senhor foram até o topo de uma montanha e feriram o México com terremotos históricos. Agora a cidade de Puebla, no México. Eu vi terremoto atingir várias partes de Puebla por causa do pecado sexual, mentira, engano, idolatria, adoração a Satanás, maçonaria. Agora vocês deixaram o Senhor muito irado. E é isto que o Senhor diz para vocês agora. Arrependam-se. 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 Eu restaurarei vocês. Arrependam-se em Cristo Jesus. E eu restaurarei vocês. Caso contrário, vocês saberão que o Senhor Deus Todo-Poderoso já falou. Mas agora eu pergunto para vocês, dá-me uma razão, eu pergunto. Por que eu não deveria julgar você? Dá-me uma única razão. E novamente, em 2005, profecia do histórico terremoto do México,
25 de junho de 2005. Ouça-me, México! Eu vi um poderoso terremoto. Por causa do seu catolicismo e idolatria. Arrependam-se dos seus caminhos perversos. Adorem a Jeová, a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não Jesus e Maria. Não Judas e Judas. Não Jesus e Judas Tadeu. O juízo de Deus está vindo contra vocês. Ouça-me, México. Eu estou voltando para vocês. Um terremoto histórico. Histórico como o tsunami. Eu já ouvi acontecendo a vocês. O juízo de Deus está vindo contra vocês. Ouça-me, México. O seu terremoto será muito severo. Por favor, arrependa-se. E porque eles não viram, não se consideraram-se dignos de arrependimento, continuaram com a sua adoração ao diabo, idolatria, a ira de Deus acendeu-se contra o México. We are following a powerful earthquake in central Mexico. It was Poderoso terremoto no centro do México, centralizado no estado de Puebla. Setembro de 2017. Poderoso terremoto 7.1 em magnitude fez os prédios desmoronarem e as redes elétricas serem interrompidas. E quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor veio com a sua insuportável ira. E o Senhor verdadeiramente sacudiu o México violentamente para cumprir as palavras do seu servo. E quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor veio com a sua insaciável ira e sacudiu o México para cumprir as palavras dos seus servos. México, setembro de 2017. E o Senhor verdadeiramente sacudiu o México violentamente, segundo a palavra do seu poderoso profeta. Quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor veio com a sua ira insuportável e golpeou a terra para cumprir as palavras dos seus servos.
E quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor veio com a sua insaciável ira para golpear a nação do México, para cumprir as palavras do seu servo. Vejam os vidros sacudindo. Ay, Dios mío, esto es increíble. Estamos viendo el peor de los sismos. Esto está... E quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor veio com a sua insaciável ira para golpear a nação, para poder cumprir as palavras do seu servo. Pues eso está muy cabrón, ¿eh? Oh my gosh! This is a bad idea to be on this boat! Profecia do histórico terremoto do México temivelmente cumpriu-se. A profecia do histórico terremoto do México temivelmente cumpriu-se. Um terremoto
A temível profecia alertava que seria histórico. 7.1. E naquela profecia, Puebla foi mencionada. O Senhor me mostrou, o Pai me mostrou tremendos e históricos terremotos. Eu profetizei e eu estou profetizando aqui novamente. Haverá um histórico terremoto. Eu já vi um grande terremoto atingir o México lá, nas regiões ao redor de Puebla, lá. Agora a cidade de Puebla, no México. Eu vi terremoto atingir várias partes de Puebla. Um poderoso terremoto no centro do México. Foi centralizado no estado de Puebla. In Mexico, a desperate search to save lives. Uma busca desesperada para salvar vidas. Isto costumava ser uma escola, mas o terremoto de 7.1 transformou-a em destroços. A powerful earthquake has rocked central Mexico. The magnitude 7.1 earthquake occurred in atingiu Puebla o State. centro do México, localizado no estado de Puebla. This is a CBS News special report. A powerful 7.1 earthquake struck the Poderoso state of Puebla. 7.1 terremoto atingiu o centro do México. Puebla. E quando a temível profecia se cumpriu em setembro de 2017, verdadeiramente tornou-se o terremoto do México tornou-se o terremoto do século. Buildings collapse and gas lines explode after a magnitude 7.1 earthquake. Terremoto do México. Prédios desmoronam. Os encanamentos de gás explodem. E a rede elétrica é cortada. E a profecia dizia que quando todas estas coisas acontecessem, então se saberia que o poderoso profeta do Senhor esteve lá. Puebla, México, 2004. Ezequiel 33, 33. E quando isto acontecer, então se saberá que o profeta esteve entre eles, e que seria uma dos maiores marcos da gloriosa vinda do Messias.
E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Para se preparar para a gloriosa vinda do Messias. E o Senhor enviou o seu poderoso profeta através de toda a extensão, largura e comprimento do México, para pronunciar para eles que o tempo de se arrepender e apartarem-se da idolatria havia chegado. Que se eles falhassem em obedecer e se arrepender, o Senhor retiraria o severo e histórico terremoto. Se eles falhassem em se arrepender, isto atrairia o mais severo terremoto. E naquela missão de Deus, ele foi do norte ao sul, do leste ao oeste, chamando o México ao arrependimento. E ele alertou o México em várias cidades. Cada ponto deste no México, os profetas do Senhor estiveram chamando a nação do México ao arrependimento. E quando esta nação falhou em arrepender-se, o Senhor continuou alertando o México de um terremoto histórico que estava vindo. E eu punirei o mundo pela sua perversidade e os injustos pela sua iniquidade. Isaías 13, 11a, parte A do versículo. Eu também colocarei um fim à arrogância e ao orgulho, e à altivez e à rudeza. Isaías 13, 11, parte B. Porque eles provocaram o Senhor com os seus lugares altos e levantaram o ciúme com as suas imagens de escultura. Salmo 78, 5, 8, 58. O poderoso profeta do Senhor alertou que o Senhor Deus Todo-Poderoso iria trazer severos terremotos. Se eles falhassem em se arrepender desta forma de idolatria e adoração ao diabo.
offering their blood to La Santa Muerte. oferecendo o sangue dela para a Santa It really Muerte. caught our attention. And Andrew Chesson is a professor of religious studies at Virginia Commonwealth University. Just recently Este é o published a professor book on La estudioso Santa de Muerte. religiões. Ele Dr. escreveu Chesson, um livro sobre what is this Santa call all Muerte. about? Do que se This trata cult isso? basically is about the worship Isto é of Santa Muerte, basicamente Saint a Death, respeito da who is a adoração Mexican de folk Santa saint Morte, que é and morta, basically que é uma santa personifies folclórica, death. If you look at her, e in ela fact, I have a personifica a votive candle of morte. her. You see Você that she vê is the aqui female esta image vela, of the Grim ela Reaper. In fact, in é my book, I call her the a- Grim Reaperess. In the ela last é 10 years, her a cult has mushroomed. We're probably personagem looking at 10 feminina da million morte. devotees now. Ela tem 10 milhões de devotos. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás, do diabo. Os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública do diabo, de Satanás. Santísima Muerte, Gran Señora de Luz, yo te invoco. Ela chama ela de Senhora de Luz. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta pública adoração a Satanás, ao diabo. Y este es hay un tabú, no es cierto, esta es una cuestión de fe de toda la vida. Yo soy devota de la Santa Muerte hace 57 años. Es una cosa muy hermosa. Yo a la muerte la conocí cuando estava muy chica, mi tía le rezaba. Pero después cuando ve las E os cosas, poderosos profetas do Senhor repreenderam estas sacerdotisas de Satanás. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás, do diabo. Y gente que está desesperada o que vive en situaciones de riesgo constante. Llevo 5 años trabajando en esto y la verdad ves cada cosa, ¿no? Yo he encontrado una protección, un poder muy bonito. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás, do diabo. La pura buena vibra, dicen por ahí, la pura buena vibra. Y yo la encontré en la flaca, por eso estamos aquí. Más grande que la familia, de Porque mi barrio es mi barrio y somos trabajadores. Todos somos arrelulú. De una forma, de otra, todos trabajamos. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás, do diabo. Esta devoción vuelve a surgir como las grandes. En este caso el gobierno no la reconoce como una religión oficial porque no cumple con ciertos estándares que se establecen dentro de la normativa de las asociaciones É uma religião oficial no Y México. al no tener esa normativa institucional, se le ha nombrado como religiosidad popular porque mezcla algunas cuestiones tanto de la religión católica, que es la religión que está como base en nuestra cultura mexicana, pero que también retoma de otras prácticas como la brujería. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás, o diabo. De acercarse a distintas religiones, de ser multi- E os poderosos profetas do Senhor repreenderam estas sacerdotisas do diabo. La que cada devoto la Santísima Muerte de los 7 colores es, nosotros lo decimos plateado para el dinero, amarillo salud, rojo amor, verde esperanza, armonía, el azul. Ella es de las 3 virtudes a lo que nosotros los seres humanos. Ela alega que quando eles precisam de dinheiro, de amor, de saúde, este diabo, este demônio os cobre. É isso que esta mulher está dizendo, que a morte cobre eles. Ela também diz que este demônio em particular é o demônio
do amor. Estábamos viviendo un martirio. Yo quería que ella ya me llevara, porque yo E ya que no quando aguantaba o casamento dela teve problema, este demônio os ajudou. y que en verdad me soltaran a mí y a mi esposo, saliéramos bien de. E esta é a razão pela qual os poderosos profetas do Senhor foram até andando por todo o México, repreendendo esta pública adoração de Satanás. Personas que se encuentran en vulnerabilidad social, ¿no? Porque son discriminadas, son personas que não têm um espaço. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás e sacrifício ao diabo. La pues me ha sacado de muchos apuros y mira, la única que va a llevar y la que me protege de día y de noche, la verdad pues mil respetos para mi Santa Muerte. La Santa Muerte. Por favor, más grande que le pedimos es que saque a la hospital. Él ya estaba desahuciado, de hecho ya la estaba parando para morir. Y gracias a ella, pues él está bien. También dijo que también Ya recibió un favor de Patricia, regalando semillas de abundancia para que uno paseando, regalando pulseras, escapularios, fotocopias, dulces, cigarros, intercambio de dones, significando que regalado vale más que comprado. A la gente le llega y le promete que la veladora, que le voy a dar comida a los demás devotos. Hay gente que dice es que le da marihuana. Por eso es de gente que no, o sea, detrás de esa marihuana hay un símbolo, una significación. El hecho de que alguien le dé algo a la Santa Muerte es porque se le cumplió una promesa. Entonces lo que hay en ese intercambio de regalos y objetos es la promesa que carga ese objeto. Collares como mira, este es hecho a mano, carnal. Mira, este también. Yo creo que con el que lo hacen, cada plegaria, ¿no? Con la gente que te da algo, ¿no? Yo siento que cada cosa, cada dulcecito es una plegaria de cada gente, ¿no? Un bonito deseo. Muerte de que están empezando videos Mi hermano más grande que me ha hecho me ha sacado de la prisión. Sí, me ha sacado de la prisión y me ha quitado de unas putizas de la prisión. Me ha librado de la maldad, de la injusticia. Pues es hermosa, para mí es hermosa. promesa de salir, salvar al mundo, y adentro de ella es una protectora, es una madre protectora, que a lo mejor simboliza esa madre que nos unió. Devota de ella. Yo soy su hija. En cárcel de mujeres. Pues tenía yo problemitas. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam estes sacerdotes do diabo. Pero si tú lo ves desde el lado antropológico, bueno, pues están haciendo su vida en el cuerpo. Ese es el espíritu que está ahí presente. Los devotos traen las imágenes de su altar familiar. A
presentar ante la imagen mayor. Nosotros la llamamos la levantación de imágenes, para pedirle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Muerte que les dé su bendición a todas nuestras imágenes, que es todo el pueblo, toda la gente levanta sus imágenes hacia el cielo, implorando ayuda, implorando resguardo a la Santa Muerte. Y ya que todos estamos, hermanas, con nuestras imágenes elevados hacia el cielo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E eles repetem orações chamando a morte de santíssima e de bendita. En cada imagen que te hacemos presente en cada persona de los que estamos aquí. Así E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública ao diabo e estes sacerdotes de Satanás. Estamos conscientes de esa crisis religiosa que existe en todas las religiones. Entonces este culto carga un elemento cultural muy importante que es la muerte, que al final de cuentas nos debe enseñar como mexicanos. La Santa Muerte, bueno, al final de cuentas es una expresión de nuestra sociedad mexicana actual, que nos ha... E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e este sacrifício ao diabo. Os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública de Satanás e sacrifício ao diabo. Terra de bruxos. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo.
E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam estes sacerdotes do demônio. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam a idolatria e catolicismo no México. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam a idolatria e o catolicismo no México. E os poderosos profetas do Senhor repreenderam esta adoração pública a Satanás e sacrifício ao diabo. E quando o México falhou em se arrepender desta hedionda adoração pública ao diabo, então o homem de Deus ficou diante deles e leu Ezequiel 33, versículo 33. E o homem de Deus novamente alertou a nação do México a respeito de históricos terremotos que golpeariam o México. Ezequiel 33, 33. E quando isto acontecer, e irá acontecer, então se saberá que o profeta tinha estado entre eles. E então se saberá que o poderoso profeta do Senhor esteve aqui. Puebla, México, 2004. E em Puebla, México, depois de demonstrar a idolatria e a adoração ao diabo na nação, Deus Pai falou novamente com ele no sonho e disse: "Ahá, agora diga a este povo para se arrepender." Então ele viu o histórico terremoto. E então o Senhor Deus, com a sua própria mão celestial, barbeou a cabeça do profeta e a sua barba, e espalhou o cabelo dele na terra, sobre a terra, e o poderoso profeta de Jeová finalmente deixou o México. E quando veio 2004, o homem de Deus novamente deu a seguinte profecia a respeito dos terremotos que estavam vindo ao México.
O Pai me mostrou um tremendo históricos terremotos. Eu tenho profetizado e eu profetizo hoje aqui novamente. Haverá um terremoto histórico. Eu já vi um grande terremoto no México lá, nas regiões ao redor de Puebla lá. O Senhor me mostrou este terremoto, eu tenho profetizado este terremoto. Este terremoto ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer, porque o Senhor me mostrou e ele disse que essa será uma das maiores maravilhas, uma das grandes coisas que vão acontecer. Então vocês saberão que essas são as angústias destes dias e que nós estamos próximos da vinda do Senhor. Eu já vi esse terremoto e o Senhor sempre usou terremotos como sinal da sua ira e da sua dor e da sua insatisfação com relação ao pecado do homem. Mas dentro deste terremoto, a voz do Pai sempre vem e diz: diga para esse povo se arrepender. Diga para esse povo preparar o caminho para Cristo. O Rei está voltando, o Senhor está voltando. Diga para eles que a vinda do Senhor está próximo. Diga para eles se arrependerem. Novamente, em 3 de junho de 2005. Ouça-me, México. Eu vi um poderoso terremoto. Arrependam-se do seu catolicismo e idolatria. Arrependam-se dos seus caminhos perversos. Adore a Jeová Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não Jesus e Maria. Não, Jesus e Judas Tadeu. Somente Jesus. Eu vou lá. O juízo de Deus está vindo contra vocês. Ouça-me, México. Eu vou voltar para vocês. Um terremoto histórico. Histórico como o tsunami. Eu já vi ele acontecendo com vocês. O juízo de Deus vem e está vindo contra vocês. Ouça-me, México. O seu terremoto será muito severo. Arrependa-se, por favor. E porque eles não consideraram importante se arrepender e continuaram na sua adoração ao diabo e idolatria, a ira de Jeová se enfureceu, se acendeu contra eles. Ele enviou a sua ardente ira contra eles, fúria, indignação e calamidade, e uma multidão de mensageiros mortais. Salmo 78. We're following the breaking news out of Mexico, where we're getting initial reports of a powerful earthquake striking in the sea off the coast of Chiapas, Mexico. Atingiu o mar perto de Chiapas, México. Magnitude 8 tremor felt as far away as Mexico City. De magnitude 8, poderoso terremoto atinge o sul do México. Na cidade do México, 8.1. O terremoto de 8.1 aconteceu há 1 hora atrás no Oceano Pacífico. E há um alerta de tsunami. E o terremoto mortal que atingiu parte do México. Quando a nação do México falhou em obedecer às palavras do poderoso profeta do Senhor, então a insuportável ira de Deus atingiu a nação para poder cumprir as palavras do seu servo. Quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor desceu na sua ira insuportável e golpeou a nação para poder cumprir as palavras do seu servo.
we are following a powerful earthquake in central Mexico. It was centered in Puebla State. Buildings collapse and gas lines explode after a magnitude 7.1 earthquake. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. La gente. Quando a nação do México falhou em obedecer às palavras dos poderosos profetas do Senhor, o Senhor desceu na sua insuportável ira para golpear a nação, para poder cumprir as palavras do seu servo. Buildings collapse and gas lines explode. E quando a nação do México falhou em obedecer
As palavras dos poderosos profetas do Senhor. O Senhor desceu na sua ira insuportável para ferir e golpear a nação, para poder cumprir as palavras do seu servo. This is a bad idea to be on this boat. Se está escapando el gas. Se está escapando el gas, necesita sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Se está escapando el gas. Saquen a todos, se está escapando el gas. Toda uma ala desta escola primária desmoronou. Se está escapando el gas. ¿Cómo cerramos? No, saquen a todos, se está escapando el gas. Só escaparam 2. Somente escaparam 2. É isso que eles estão dizendo. Saquen a los de arriba. Se está escapando el gas. Se está escapando el gas, necesita sacarlos. A los niños Toda uma ala de uma escola primária desmoronou durante o terremoto da cidade do México. Saquen a todos, se está escapando el gas. Se está escapando el gas, saquen a todos. Se está escapando el gas. ¿Cómo cerramos? No, saquen a todos, se está escapando el gas. ¿Había alguien ahí? ¡Saquen a los de arriba! Se está escapando el gas. Se está escapando el gas, necesita sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Ana Pau, ven. Ana Pau, va a estar... Buildings collapse and gas lines explode. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. E esta ira insaciável veio contra a nação, porque por adorar abertamente a Satanás e sacrificar ao diabo. Ya salen todos, se están saliendo el gas, por eso salgan todos de aquí. Sí. Aquí, por aquí hay que sacarlos. Por aquí, ¿están bien? Aquí hay. A ver, ok. Van. A ver, aquí.
Kwa wale wenu ambao mnataka kumpokea Bwana, I'm reading Matthew chapter 24 verse 7. ninasoma kwenye kitabu Eu vou ler Mateus 24, versículo 7. This is when Jesus was walking out of the temple of the Lord in Jerusalem. Isto é quando Jesus estava saindo do templo em Jerusalém. And his disciples came up to him to draw his attention to the temple buildings. E os seus discípulos vieram até ele e chamaram a atenção dele para os prédios do templo, a magnificência da sua arquitetura. It will be brought down, no stone will be left on another. Então ele os chocou, dizendo: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas quando eles entenderam que ele estava falando a respeito da vinda do Messias e o fim desta era, versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, eles vieram particularmente e disseram: Senhor, quais serão os sinais do seu retorno e do fim dos tempos? Mateus 24, 4. Então, quando ele respondeu, ele começou a dar os maiores segredos dos sinais do seu retorno. And one of those signs is Matthew chapter 24 verse 7 part B. Então, desses grandes sinais é Mateus 24, 7, parte B. It says there will be famines and earthquakes in various places. Ele diz: haverá fomes e terremotos em vários lugares. There will be famines. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Então, povo abençoado, vamos nos arrepender e receber o Senhor e ser nascidos de novo. O Messias está vindo. O tempo esgotou-se. Os profetas que foram prometidos na Bíblia estão aqui. Eles trouxeram a agenda do Senhor para preparar o caminho para a vinda do Messias. Lembre-se que a dispensação da graça foi dada a vocês para que vocês pudessem atingir a justiça do Senhor, para que fosse facilitado para vocês receberem a santidade do Senhor, para que vocês pudessem entrar no glorioso reino do céu. De um lado, ele está levantando muitos aleijados, e do outro lado, ele está enviando-o para alertar nações que estão publicamente, abertamente adorando a Satanás. E se eles não ouvirem, é uma coisa muito trágica. E é a mesma coisa com a vinda do arrebatamento e a vinda do Messias. Aqueles que não ouvirem, eles não entrarão na glória. Então é o tempo certo para se arrepender. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se você quiser receber o Senhor, simplesmente repita esta oração. Diga: poderoso Jesus, eu me arrependo totalmente e me aparto de todo pecado. E eu te peço, Senhor Jesus, nestes dias, estes dias difíceis na terra, preserva-me, Senhor, e cubra-me totalmente com o teu precioso sangue. Poderoso Jesus, lave o meu pecado e perdoe o meu pecado. Hoje eu abro o meu coração e te recebo
dentro do meu my coração, kama Bwana wangu como meu and my Senhor Savior. na e Mwokozi meu wangu. Salvador. Blessed Jesus. Yesu mbarikiwa. Bendito I ask you to Jesus, establish your word in my heart eu Ninakuuliza te uimarishe peço neno para lako ndani ya moyo estabelecer a wangu tua and palavra no meu establish coração holiness in my heart na uimarishe e estabelecer utakatifu ndani ya moyo santidade no wangu. meu and order coração my steps Na uelekeze e hatua guie os zangu meus into the passos glorious kingdom of Jehovah in heaven. katika para o ufalme wa glorioso utukufu wa reino de Yehova Jeová mbinguni. no In the céu. mighty name of Jesus. Katika No jina kuu la poderoso Yesu, nome de Today I'm born Jesus. again. leo hii Hoje eu nimeokoka. nasci Let me de pray for you, novo. those who have received the Lord. Wacha niwaombee Deixe-me wale orar ambao por mmempokea vocês, Bwana. vocês que Father, receberam in o the Senhor. mighty name of Jesus, Baba, Pai, katika no jina kuu poderoso la nome Yesu, de you have Jesus, demonstrated to you, you have umedhihi- demonstrated Tu- to them umewadhihirishia tens you demonstrado love the para church. eles ya kwamba que tu unalipenda amas a kanisa, igreja, but you have also demonstrated lakini pia mas tu também umedhihirisha tens that you don't like demonstrado sin. ya kwamba que haupendi tu não dhambi. gostas You do are holy. pecado. Wewe ni Tu és mtakatifu, And you're santo separating your people from sin, nawe e unawatenga tu watu estás wako separando kutoka o kwa teu dhambi, povo that do you may help pecado, them to enter heaven. ili upate para que tu kuwasaidia possas kuingia mbinguni. ajudá-los a mighty entrar name no of céu, Jesus. Katika no jina kuu la poderoso Yesu, I nome ask de you to cover them, Jesus. my Father, ninakuuliza Eu te peço uwafunike para Baba yangu, in the cobri-los, meu mighty Pai, name of Jesus, katika no jina kuu la poderoso Yesu, nome with de the precious Jesus, blood of Jesus, kwa damu com ya o dhamani ya precioso Yesu, sangue that they de may walk Jesus, transformed, ya kwamba para que eles watembee possam wakiwa andar wamebadilika, totally transformados, changed, wakiwa wamebadilika totalmente kikamilifu, that you may mudados, shield them ili upate para que tu kuwafunika possas from the deceiver, protegê-los kutoka kwa do yule mwovu, from the enganador, enemy, kutoka kwa do adui, that inimigo, holiness may be the foundation of their Christianity, ya kwamba utakatifu upate kwa msingi wa Ukristo wao, that they may enter eternity inside heaven. ya kwamba wapate kuingia umilele ndani ya mbingu. Father, bless their provision. Baba, bariki utwalizi wao. They are now yours. Sasa hawa ni wako. Behold a new creation. Tazama ni viumbe vipya. Bless their health, Bariki afya yao, protection and safety, ulinzi na usalama, and families. na familia. Bless their eternity in your kingdom. Wabariki umilele wao katika ufalme In wako, the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. So see you, blessed people, Hivi tutawaona watu wabarikiwa on Friday for the revival service. siku ya Ijumaa kwa ajili ya ibada ya uvuvio. But blessed people, Lakini watu wabarikiwa, the Bible says, Biblia inasema eu os nobody knows verei, the day or the mas hour, hakuna mtu eu os verei ajuaye na siku wala sexta-feira, saa, mas not even the todos, Son of a Man. Bíblia diz Hata que mwana ninguém wa sabe o Adamu dia nem It a says, hora, but about nem o that Filho day do Homem, and hour, anasema kwa mas ele habari diz siku que a ile na respeito saa, daquele No one dia e knows. hora, hakuna mtu ninguém ajuaye, not even the conhece, angels in heaven, nem hata mesmo os malaika anjos no nor the céu, Son, wala mwana, nem o but only the Filho, Father. ila Baba mas peke yake. somente o And it says Pai. that it was during the days of Noah, Na anasema E ele kama diz, ilivyokuwa assim wakati como wa foi Noa, durante so os it dias will de be Noé, on that day ndivyo itakavyokuwa assim também siku será hiyo, at the naquele coming of the dia Son of Man. katika kuja da kwake vinda mwana do wa Filho do Adamu. So Homem. let us keep ready, Hivyo wacha Então tuwe vamos tayari, ficar Be prontos, iweni tayari estejam all the prontos kila o wakati. The Lord tempo bless you. todo. Bwana Que o awabariki. Senhor os Remember, abençoe. Kumbukeni, share with Lembrem-se, somebody that you are born again. shiriki na mtu ya kwamba compartilhe com umeokoka. alguém que Remember você the nasceu de great works novo. we've seen today. Ngugi Nganga, Kumbukeni Lembre-se as maajabu grandes makuu ambayo obras que tumeona nós leo vimos hii. hoje. Ngugi Ng'ang'a Gugi and Nhanga his brother Kahuri Nganga. na ndugu e o yake seu, Kahuri e o seu Ng'ang'a. irmão Kahuri Totally Nhanga. lunatic. Walikuwa wenda Totalmente wazimu kabisa lunáticos. kikamilifu. Twins. Mapacha. And the Gêmeos. God of mercy and grace. Naye E Mungu o wa Deus rehema de na neema, misericórdia e And he sent graça, me to make the healing service, to conduct a healing service. wakati quando Ele me alipowatuma enviou manabii wa para Bwana conduzir kufanya um ibada ya serviço de uponyaji, cura, If he had healed one, that was too much for us. That would be se sufficient. Ele tivesse Iwapo curado angeponya já teria mmoja, sido hiyo muito ingekuwa para nyingi nós, kabisa, já hiyo teria ingetosha. sido Forever, to the end of the suficiente ministry, para when the sempre, Messiah até o comes. fim do Milele ministério, kabisa hadi quando mwisho wa o huduma Messias ambapo Masia vier. atakuja. But that you can heal two, both. Mas Lakini que ya Ele kwamba possa anaweza curar kuwaponya wote os wawili. dois. Now they are living in some top floor. Na sasa hivi E agora wanaishi eles katika moram ghorofa em ya um juu. lugar alto. Nobody fears about their mental status, their safety up there. Aye. Hakuna mtu Ninguém ambaye mais anaogopa teme a kuhusiana condição na akili mental zao, deles. Eles estão uchao seguros lá em wao, Their wao cima. salama. Ai, safety up there. Usalama wao huko eles juu, estão Because they are seguros now lá em normal, cima, cooking for themselves, working and bringing porque in eles money, agora são food. normais, kwa sababu alimentam, sasa wao wako timamu cozinhando kabisa, para eles wakila
mesmos cozinhando sua própria comida. Remember, today we feature some few cripples
Lembre-se que hoje nós apresentamos alguns aleijados no Vale do Rift. Yusla Cherotit de Bomet. O Senhor ama vocês. Jesus ama vocês. O Messias está vindo. Arrependam-se e sejam santos. Lembrem-se que o Senhor me mostrou a vinda do Messias. Jesus está vindo para uma igreja santa. Obrigado. O Senhor os abençoe. Jesus ama vocês. Obrigado. E o Senhor revelou os 2 megaprofetas de Apocalipse 11. E o Senhor revelou os 2 temíveis profetas de Apocalipse 11. A terrível imagem do Senhor Yahweh apresentando os seus 2 mais ferozes guerreiros do livro do Apocalipse 11. E Deus Pai publicamente glorificou e transfigurou-os. Transfiguração em Helsinki, 18 de junho de 2017. E Deus, o Espírito Santo, desceu e resplandeceu sobre eles. Burrungo Estádio, Kakamega, 1º de janeiro de 2009. Em câmera lenta.